contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas. O que quer dizer isso aqui? Dentro da Constituição está dizendo qual que é a principal função da administração pública. Dentro da Constituição está dizendo que o governo tem obrigação de pagamento. Então, muitas vezes, as revendas chegam para mim, pô, não entra em licitação pública porque o governo não paga. Mentira, o governo paga. A gente que não sabe como cobrar. Porque o que acontece é o seguinte, se tu tem um negócio dizendo que o governo é obrigado a pagar na Constituição, como que ele não pode pagar? Então, assim, e a empresa fornecedora, ela tem direito a juros, multa e mora também por aquilo, seja corrigido pelo IGPM ou por qualquer coisa que seja. Então, o que acontece é o seguinte, o governo também se aproveita dos fornecedores desconhecidos para empurrar com a barriga seus pagamentos. A partir do momento que uma empresa se sente lesada, que ela não consegue receber de um órgão público, e ela faz um recurso administrativo embasado e colocando as obrigações e direitos que o governo tem e os direitos que a empresa como fornecedor tem, e colocarem isso no Ministério Público, protocolado, rapidamente, isso vai ser revertido contra. Isso da exoneração de cargos e da multa. Então, assim, a gente muitas vezes não sabe como usar dessas ferramentas para o benefício próprio. E está na Constituição. Então, o artigo 37 é apenas um assim, que eu cito de vários outros que ajudam, né? A gente tem também o artigo 175, incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Isso quer dizer o quê? O governo, nem para contratar uma faxineira, pode fazer sem licitação pública. E se fizer e alguém denunciar, dá problema para o órgão. Dá problema para quem rubricou aquela nota de empenho. Então, isso é obrigado. Hoje não tem como o governo comprar sem licitação pública. Alguns podem comprar? Podem, estão contra a lei. Cabe a nós denunciar ou não. Aqui eu vou entrar numa coisa que muitas revendas me questionam, que são as formatações de compra do governo. Pô, quais são os métodos que o governo tem para comprar de um fornecedor? Aqui eu vou explicar um pouquinho de cada uma. Só entrando no seguinte, o objetivo dessa palestra aqui é só dar um panorama mercadológico da coisa. Hoje, a DN, ela segmenta e capacita as revendas na parte de profissionalização desse segmento. Tá? Então, a gente tem treinamentos específicos, que giram mais ou menos entre 6 e 7 horas, que a gente vai mais a fundo na legislação e a gente linka isso com os produtos dos nossos fornecedores. Então, a gente consegue pegar aquele melhor custo-benefício para cada caso, tendo aquela coisa diferente dos outros que é um benefício para o órgão. Então, a gente linka isso com as ferramentas que a gente tem da legislação. Então, o que vocês tiverem de dúvidas daqui em diante, dessa parte mais mercadológica da coisa, sinto à vontade em perguntar. É melhor que vocês me perguntem e eu explique e tire a dúvida de vocês. Tá? Dentro das modalidades de compra, a gente tem os pregões. Eles são divididos em dois, eletrônico e presencial. Dentro do eletrônico, a gente vai ter o que rege ele, a Lei 8666, a gente vai ter o Decreto 3.555 e a gente vai ter a Lei 10.520. Dentro do presencial, a gente vai ter as mesmas coisas. A Lei 8666, a Lei 10.520, porém o decreto muda. Em vez do 3.555, a gente tem o 5.450. Por que eu falo normalmente todos esses decretos e leis? Muitas vezes aquelas dúvidas que as revendas têm. Poxa, meu prazo de entrega no edital está 30 dias. Conversei com o fabricante, ele vai me conseguir entregar só em 40. Não adianta, se o fabricante diz que vai conseguir em 40, não tem o que fazer, ele vai fornecer em 40 dias. Agora, a gente sabe que dentro lá da lei 8666, que visa toda a parte de compra pública, ou do decreto exclusivo para eletrônico, ou do decreto exclusivo para presencial, eles dizem, todo fornecedor tem direito a pedir uma prorrogação de entrega, alegando a sua dificuldade. Só que isso não pode ser feito depois da expiração do prazo. Deve ser feito até 3 dias antes. Então, o governo é obrigado a aceitar uma solicitação de prorrogação de
de entrega por mais 30 dias, se preciso for, 40 dias. Mas isso tem que ser feito antes de expirar o prazo. E isso está em lei. Então, normalmente, sempre que se faz isso, se consegue, porque isso está previsto na lei. É 3 dias antes de... É que assim, ó, na verdade, é até o fim do prazo que tem de entrega estipulado no edital, que é a regra editalícia, né? Mas, normalmente, a gente aconselha a dar até 3 dias antes, porque o que acontece? O pregoeiro ou o cara de TI que está esperando aquele equipamento, quando você avisa no prazo de entrega, ele fica muito indignado. E aí ele tenta prejudicar também o fornecedor. Então, é interessante não deixar esse aviso para a última hora, que ele pode se preparar. E ele sabe que o fornecedor tem esse direito. Então, ele não dificulta depois a coisa. Fechou? Aqui a gente vai ter aqui, ó, dispensa de licitação, carta convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e inexigibilidade. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas e todas essas são regidas também por todos os decretos e leis aqui. Então vamos dar início. Dispensa e licitação. A partir daqui, o que tiverem de dúvida podem perguntar, tá? Dentro da Lei 8666, no artigo 24, ela define dispensa de licitação como um processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública, devidamente motivada. O que significa isso aqui? A dispensa de licitação, embora muitos pensem não ser uma licitação, é uma modalidade de licitação. Só que sem uso formal de todo o processo burocrático que tem um pregão presencial ou eletrônico, por exemplo. Dispensa é uma modalidade de compra licitatória. Ela é para contratação de valores pequenos, no caso de produtos e serviços comuns, ela pode ser até R$8.000, e no caso de serviços de engenharia, até 15 mil. A gente se enquadra, a maior parte das revendas se enquadra aqui. Produtos comuns, que é até R$8.000. Se a revenda tem um engenheiro ou tem CREA, ela pode fazer aquele fornecimento envolvendo alguma parte de serviço, podendo chegar até 15 mil o volume de compra do governo para essa modalidade. Tá? Quando ela acontece? Ausência de interessados em processo de licitação. Quantos de vocês aqui já foram em um pregão presencial? Por favor, levantem a mão. Quantos de vocês já foram e já estavam sozinhos lá? Nenhum, mas isso acontece seguidamente. Quando é uma licitação longe, ou quando é uma licitação de baixo custo, muitas empresas não vão até lá no pregão presencial. Aí o que acontece normalmente? A revenda está lá, chegou no pregão, não viu mais ninguém. O que o pregoeiro faz normalmente quando acontece esse tipo de situação? Ele revoga, ele cancela e abre de novo posteriormente, porque ele quer concorrência. Só que poucos sabem que se for chamar o pregoeiro antes dessa decisão dele, quando você vê que não tem ninguém dentro daquela sala, dentro da comissão, a gente pode invocar isso aqui. O que normalmente a gente faz? Seu pregoeiro, a gente sabe que não tem ninguém na licitação, normalmente o senhor daria cancelamento disso. Qual o valor estimativo que o senhor tem para esse processo? Toda licitação, todo edital tem um valor de referência. Esse valor é medido e o pregoeiro dá esse valor para o fornecedor. Ele pode dizer, para isso aqui eu tenho R$7.600. Pois bem, em vez de cancelar isso, ter toda a burocracia novamente, eu vou consultar meu fabricante, vou ver, ou meu distribuidor, e vou ver se eu consigo fazer a R$7.000, R$6.900. Para você ficar bom, usando o artigo 24 da Lei 8666, podendo invocar a dispensa, ele cancela o processo, faz uma dispensa de licitação, rubrica alegando a falta de licitantes naquele processo. E aí, ela está motivada. E ele não se complica depois com o Ministério Público ou qualquer vistoria ou fiscalização que tenha futuramente. Aí vai entrar em outra modalidade que eu vou explicar depois. Isso aqui eu estou dizendo assim, ó, é uma ferramenta para